Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a todos, a todas. Hoje estou aqui com a Vanessa, e com Tudo o bem, Poliana? Igor. Tudo bom, Vanessa? Tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada. Eu Cadê? acredito que o Hum. Igor tentou e não conseguiu, mas Tô aqui, tá me Ah, eu ouvindo? estou vendo um Igor aqui, ó. Por isso que eu tô de máscara, gente. Isso é abafado a voz aí. tá, Então, tá, tá no citar, né? é, Arrasando. não tô aqui no JB 695, eu tô no Jardim Botânico, Opa, para quem é de São maravilhoso. Paulo. Só dar um oi Maravilhoso. rapidinho aí pra galera. Eu sou do time aqui de marca empregadora aqui da Globo. Então a gente tá junto aí com a galera da Cia de Talentos, do Jornada para o Futuro aí desde o começo do ano. Todo mês aqui trazendo algum conteúdo aí relacionado a essas soft skills que a gente tem trabalhado esse ano. Então é um prazer aqui de novo. Obrigado aí, Poliana, pelo espaço aí que vocês cedem para a gente. Mas hoje aí quem vai estar conduzindo o papo é a Vanessa. Eu vou estar aqui no chat acompanhando também, então qualquer dúvida é só mandar aqui, pessoal. Vanessa, contigo. Obrigada, Igor. Obrigada, Poliana. Obrigada, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui, aí vocês me avisem, por gentileza. Vejam aí, por gentileza, se a gente está em modo apresentação. Estamos arrasando, gente? Nós estamos vendo, Mindset Ágil. Aí Arrasou. estamos arrasando o Brasil, então tá ótimo. Pessoal, eu vou fazer alguns trocadilhos ao longo do nosso papo aqui. Vou sair falando pra caramba, então se tiver qualquer treta de palavrinha, anota a palavrinha, anota qualquer coisa que tenha sido esquisita, que aí a gente mete um glossário e resolve toda e qualquer treta que venha a surgir, tá? Eu acho importante a gente sair todo mundo com tudo o mais claro possível, tá? Então, me reapresentando aqui para vocês, eu sou a Vanessa, eu sou especialista de Agile Coach na Globo. Eu estou trabalhando atualmente no Hub Digital com os produtos digitais de esportes, tá? E aqui está o meu LinkedIn, se vocês quiserem depois bater um papo, trocar umas figurinhas, estamos aí. Que eu acho que é legal a gente começar falando, né? Porque eu vim vender o jabá, não é verdade? Eu vim coletar aqui pessoas, não é verdade? Então, não vamos mentir para vocês, né? Vou contar para vocês o que rolou e o que está rolando na minha vivência Globo de um ano, né? Eu completei um ano há menos de 2 meses, né? Então, primeira coisa que quebrou ali é que não é só a televisão, né? Apesar de a gente ter muito contato com a TV aberta, é um universo de produtos. Eu até peguei uma imagenzinha aqui de internet trazendo alguns desses muitos produtos, né? Que a gente tem não só como consumir na televisão, mas a gente tem como consumir agora na própria plataforma da Globo, né? Globoplay. E a gente também tem os sites referentes a esses conteúdos, né? Que é onde a galera do Hub, e eu estou aqui representando a galera de agilidade do Hub, né, o pessoal de gestão de valores, processos e métricas, é onde a gente trabalha, né? Então, são os conteúdos web, são os aplicativos, é todo um combinado de coisas para além dos produtos que a gente enxerga na televisão, tá? E aí o que vem de muito legal, o dinamismo, a quantidade de informação, de evolução, de mudança, tem novidade o tempo inteiro, tem coisa acontecendo o tempo inteiro. As pessoas na Globo são algo muito especial, são pessoas que têm uma maneira de tratar muito educada, muito objetiva, tem muita união, a gente tem trocas muito valorosas, né? Tem muita... Sabe aquela coisa de você, na sua primeira semana de trabalho, entrar numa reunião e ter um diretor lá dentro? Não sabe. Na Globo tem. Aí você fala, gente, como assim? Rola. Então, comunicação é muito horizontalizada. Claro que pelo montante de pessoas, você não vai sair falando em trocentas conversas diferentes, você não tem nem como acompanhar tanto. Mas a grande coisa, a grande sacada é que, cara, se vocês entrarem numa sala de reunião para tratar de algum assunto do qual vocês estejam envolvidos, vocês tenham algum entregável, algum interesse, vocês sempre vão ser tratados com o máximo de respeito, não tem essa escada, essa hierarquia do, nossa, você está falando? Não, oh, que bom, oi,
bem-vinda, né? Bem-vindo. O que você tem para trazer para a gente? As pessoas te escutam. Isso é muito legal. E a busca constante de diversificar cada vez mais, né? Então, tem muito conteúdo paralelo na Globo para educar a gente que é colaborador, né? Mostrar novidades de mercado e de vida, né? Então, a gente tem muitas campanhas que eu acredito de verdade que são para melhorar as pessoas da Globo como pessoas, tá? Então, acho que isso é muito legal. E eu apontei aqui a parte de carreira digital, que o pessoal de recursos humanos, ou, né, o pessoal que a gente fala, né, que cuida de pessoas, né, que recursos humanos é a nomenclatura que se usa mais no mercado ainda, eles têm trazido com um esforço muito legal a construção de carreira digital, né? Então, eu, como coach de área, eu faço acompanhamento individual de lideranças de time, né? De agilistas de time, vendo quais são os objetivos de carreira, né? E quando a gente fala sobre uma progressão em Y, quer dizer que você pode ter um crescimento horizontal, né? Você pode ter um crescimento vertical e você pode mudar de área dentro de tecnologia, né? Que é uma mobilidade que a carreira digital traz, que é muito interessante para todo mundo pensar, né? A grande maioria das pessoas que trabalham com agilidade hoje, como eu, não nasceu agilista, né? Até porque as carreiras de agilistas são carreiras novas, são carreiras de 10 anos para cá, né? E tem muitas empresas, principalmente as maiores empresas do Brasil, que estão adotando agilidade agora, que estão colocando o pessoal para fazer treinamento, entender conceito. Então, não tinha uma formação superior, né? O que a gente tem hoje são as formações para você tirar a certificação, pós-graduações com foco em gestão, e aí trazem com mais força, né, conteúdos de agilidade, mas é uma formação extremamente plural, gente. Vocês vão encontrar pessoas que eram desenvolvedoras, que eram analistas, que eram testers, pessoas de produto, vão encontrar pessoas que trabalhavam em outras áreas que não de tecnologia e se identificaram com agilidade. Eu vou contar para vocês os motivos daqui a pouquinho, e muito tem a ver com a mentalidade ágil, né? Então, vamos fazer umas amarrações aí sobre soft skills para vocês carregarem depois desse nosso papo. Então, acho que é a grande fotografia que eu queria trazer para vocês da Globo, né? Desmistificar, né? Só a televisão, só o conteúdo que a gente assiste sendo feito para entretenimento. Tem o entretenimento, tem a informação, mas tem tanta coisa até chegar lá que a gente participa na Globo. E o legal é que eu entrei para a Globo no final da agenda de unificação dessas 5 empresas, né? TV, Globosat, Som Livre, Globo.com e Globoplay, né? Era o programa, e continua sendo, está finalizando, uma só Globo, né? Então, a gente caminha aí para se apresentar para o mercado como uma MediaTek, né? Então, a Globo não está mais focando em conteúdo para colocar na televisão e você assistir a uma programação fixa, que de repente você não está afim, ou você perder e não ter a oportunidade de rever, né? Então, tem aí um crescimento muito grande de Globoplay, né? Trazendo como plataforma própria os conteúdos, né? E não só isso, a gente tem os sites de todos os canais, a gente tem conteúdo que fica disponível para você consumir a qualquer hora, para você customizar, porque afinal de contas, a gente está falando de um momento de mercado onde é necessário colocar o consumidor como centro. A gente tem escutado muito sobre isso, né? Ai, não, é o cliente, é o usuário no centro, né? Eu ouvi em alguns lugares cientologia, né? Então tem toda uma busca por colocar quem consome o teu produto ou o teu serviço no centro. Caras, isso é muito sério, porque a gente está colocando voz para as pessoas e a gente precisa permitir customização, precisa fazer com que seja mais interativo, com que seja mais interessante, com que os produtos tenham as caras das pessoas. Então, é uma nova mentalidade. É um momento em que a gente não diz para a pessoa o que ela tem que consumir. A gente produz para ela o que ela quer consumir.
E a gente tem uma troca constante, porque o que ela quer consumir hoje, ela não quer consumir amanhã. E isso é maravilhoso, gente. Então, voltando umas pagininhas aqui, porque a gente pode acabar falando de muitas coisas, anotem. Tudo que levantar qualquer dúvida, a gente pode conversar depois, sem problema, tá? Então, a gente está falando aqui o que é, né, afinal, a televisão não ser mais só a televisão, e estar juntando com o pessoal de som, e ter uma plataforma própria, que é Globoplay, e aí ela está me falando que trabalha no Hub, o Hub era Globo.com, que era, aspas, né, porque a gente não tem mais essa separação, a área de tecnologia da Globo, né, quando a gente coloca a empresa como uma mídia tech, ela passa a ser uma empresa com outro formato, é uma empresa que disponibiliza conteúdo diretamente para o consumidor, trazendo o máximo de customização que for possível, com base exclusivamente no que recebe de feedback direto. É o que a gente tem hoje chamado aí do modelo D2C, né? Direct to Customer. Então, é quando a gente está falando de a gente pegar nosso celular e assinar um app que vai trazer o conteúdo que a gente está a fim de consumir. E não de ficar zapeando, procurando alguma coisa. A gente está falando de assinar uma plataforma que vai ter uma versão web, que vai te trazer alguma informação via celular, com pushes para te colocar a par do que você está a fim de saber, sem você precisar ir até o conteúdo vai até você, o conteúdo te lembra que você tem interesse nele, porque você colocou nas suas preferências. Então, é uma nova era, gente, de comunicação, uma nova era de consumo, e é por isso que a gente está mudando, inclusive, a maneira de apresentar a Globo, tá? Então, passa a ser tecnologia como modus operandi, não como área, tá? Então, só resgatando aqui um pouquinho do que todo mundo estava ouvindo até agora há pouco, e eu adorei, eu estava ouvindo também, sobre o mindset, né, ou mentalidade, muitas vezes eu vou usar mentalidade ao invés de mindset, tá, gente? Mas é um costume meu, eu tento aportuguesar ao máximo as coisas. Então, a gente tem aí, nessa mudança, carregando principalmente para quando a gente está falando de produto digital, que é onde eu trabalho, né? Eu trabalho no Hub Digital, a gente trabalha com as versões digitais dos produtos que a gente assiste, né? Os sites, os aplicativos desses produtos. Então, a gente está falando de atuar no modelo de mindset de crescimento, de evolução, o mindset que está ligado ao modelo de trabalho ágil, né? Quando a gente faz um depara no mundo de tecnologia, no mundo de desenvolvimento, um exemplo de mindset fixo é o modelo cascata de desenvolvimento, né? Então, ele tinha uma boa intenção, porque ele estava trazendo para o mundo digital o formato de indústria, né? O passo a passo ali. Só que o pessoal, na hora de implementar isso para o modelo digital, errou um pouquinho a mão e esqueceu de ler o final do livro, né? Então, começou a fazer estoque digital de coisas. O que eu quero dizer com isso? Criar features, criar usos que não seriam usados depois, colocar coisas numa jornada de usuário que o usuário não ia usar. Começaram a criar produtos digitais com excesso de informação. Começaram a demorar demais para entregar esses produtos porque tinham muitas coisas para serem feitas e não faziam nenhuma pesquisa, não questionavam diretamente quem era o cliente-alvo daquele produto digital para saber se aquilo fazia sentido para ele ou não. Então, começou uma era de muitos desperdícios, de empresas digitais tendo problemas econômicos seríssimos, e aí veio, né, esse estouro, entre aspas, né, de agilidade. Por que entre aspas? Pô, gente, se a gente for colocar em termos de mercado mundial, o Brasil demorou aí quase uma década para alcançar o que outras empresas vinham fazendo, né, em adoção de metodologias, de ferramentas,
Isso tem tudo a ver com cultura, isso tem tudo a ver com o momento econômico do país, isso tem tudo a ver com a questão educacional de base, claro que tem, né? Porque aí você demora mais tempo para se desapegar de modelos tradicionais e migrar para novidades, porque você sente insegurança, né? Isso repercutiu em termos profissionais, repercutiu nas empresas, né? Então a gente demorou um pouco para adotar a agilidade no Brasil. E ainda é um assunto relativamente novo, porque a gente tem muitos conceitos, tem muitas ferramentas, tem muitos padrões sendo recriados, tem muitas pessoas relendo o que foi feito, questionando, remodelando, né? Então, o tempo inteiro tem aquela coisa de voltar alguns passinhos, contar como é que aconteceu e trazer a base da agilidade para que as pessoas se utilizem de maneira mais saudável do que é agilidade dentro do ambiente de trabalho. E aí, estou colocando ambiente porque a agilidade hoje extrapolou o que a gente tinha de uso inicial, né? A agilidade nasceu para servir tecnologia. E hoje a gente encontra agilidade em modelo organizacional como um todo. Então, a gente encontra pessoas trabalhando com agilidade, implementando agilidade em setores administrativos, financeiros, jurídicos, parceiros de RH, toda essa gama de áreas, né, sendo atendidas por ferramental e principalmente pelo pensamento ágil, né, pelas normas que a agilidade derruba, né, e muito pelo que traz de oportunidades, independentemente de em qual área você esteja atuando. Então, a agilidade consegue servir a todo mundo. Aí eu trouxe aqui um pedacinho só para a gente ter uma ideia de quanto tempo leva para a gente conseguir distribuir uma ideia, para a gente conseguir implementar um modus operandi novo, para a gente entender que tem esforço, que as coisas demoram, e que muita coisa, na real, não é criada do zero, só é repaginada e entendida de uma maneira melhor, adaptada para um cenário mais atual, né? Então, a gente fala muito sobre como é que começou a agilidade, né? Daqui a pouquinho eu vou compartilhar com vocês ali de Manifesto Ágil e os queridinhos de agilidade, né? Scrum e Kanban. Quem gosta muito de Kanban geralmente gosta de separar o Kanban de agilidade, né? Aproximar o Kanban do Lean. Mas a grande brincadeira aqui é a agilidade nasceu em TI observando coisas do passado que eram relacionadas à indústria automotiva, né? Então, o seu Tai-Chi aqui chegou nos Estados Unidos, estava lá engenheiro da Toyota, com uma treta para resolver, ele chegou lá nos Estados Unidos, meu Deus, olha o mercado dos caras, eles só repõem coisas que estão acabando. Ai, peraí, de onde é que vem? Então, ele foi começar a observar fluxo de reposição de mercadoria, porque ele queria entender, né? Como é que ele poderia reduzir desperdício, como é que ele poderia acelerar o processo produtivo em fábrica da Toyota lá no Japão. Aí passou a mão num livro do seu Henry, falou assim, gente, esse homem aqui com esse pensamento sistêmico, que coisa incrível, que coisa louca. Por quê? Porque o seu Henry tinha criado o primeiro esquema industrial de produção em série, lá para Ford. Ele falou, não, gente, esse negócio de faz um inteiro, depois bate palma e começa o outro inteiro, não, faz em série essa brincadeira. Vamos fazer as partezinhas, depois juntar as partezinhas. E ele teve ele pirou. Ele falou, gente, isso aqui é coisa maravilhosa. E aí esse homem foi trabalhar no que a gente conhece hoje como filosofia Lean. Filosofia, gente. Então, é um pensamento que ultrapassa o ambiente de trabalho e vai para a vida, né? Porque busca, em todas as nossas atividades, busca excelência, redução de desperdício, né? E o Lean trabalha muito com eu puxar. Se a gente traduzir isso para a nossa vida cotidiana, isso muda a nossa maneira de fazer qualquer coisa. Eu puxo, de acordo com a minha capacidade, o que eu vou fazer. Eu não pego nada que me é empurrado. Eu puxo no meu tempo, faço da melhor maneira possível
e cuido para que não tenha desperdício, né? Então, sempre focando no máximo de valor que eu puder entregar. Isso está para além de trabalho, de tecnologia, isso vale para a vida, né? E aí ele trouxe o sistema Kanban. Ele falou, gente, tudo que a gente faz aqui está dando ruim porque ninguém vê. Kanban. Kanban é cartão. Ele me falou, vamos botar o que está sendo feito em cartões e colocar visível para todo mundo, para quem estivesse trabalhando. Não era você trabalhar cego mais, sem saber o que seu colega do lado estava fazendo. Você sabia o que estava acontecendo, sabia quando tinha algum problema na fábrica, porque subia um cartão de problema. E a gente de TI, se achando muito bonitão, foi lá e pegou o que esses caras fizeram em indústria automotiva, falou, gente, bora tascar isso aí em produto digital. Então, quando falarem que agilidade é coisa de TI, tem muito purista que vai bater nisso loucamente. Mas dependeu de indústria para nascer, tá, gente? Então, é bacana a gente lembrar como as coisas nascem, né? Então, trouxe aqui só algumas coisinhas para a gente fazer os depara, né? Pô, agilidade, mentalidade de crescimento, né? Esse mindset positivo, que não é esse mindset fixo, né? É esse mindset de adaptação. O que tem a ver, né? O que a gente pode colocar ali para pensar em soft skills, para pensar numa construção nossa como pessoas e como profissionais, né? Nada se cria, tudo se adapta. Então, assim, pô, você teve uma ideia genial. Se você for dar uma estudada, alguém teve uma ideia genial, se não era sua, era muito parecida e tudo bem, e que bom, porque aí você não fica só você no mundo, né? Você consegue mais pessoas para colaborar com isso. Tretas são oportunidades, então, gente, é uma brincadeira que eu faço muito com os meus agilistas no dia a dia, quando a gente está discutindo. Gente, a hora que acabar, não, tá tudo rodando beleza, todo mundo dominando, tá tudo maravilhoso, acabou para nós aqui, a gente vai ter que fazer outra coisa. E é essa busca, né? Então, enquanto tiver problema, é a gente realmente ir atrás do que a gente pode fazer para melhorar. Tem uma brincadeirinha que eu não coloquei aqui, mas vocês podem até procurar, que virou nome do podcast da K21, né? Love the Problem, que tem um livro, inclusive, sobre isso. Quando você enxerga de uma maneira positiva, como oportunidade, como uma ferramenta para você crescer, você destrava várias portas de estresse, de frustração, e isso melhora a tua qualidade de vida, melhora a tua saúde, né? Tudo muda o tempo todo. Aí ainda coloquei aqui um pedacinho da música do Lulu Santos, porque eu não consegui escrever isso sem lembrar. Então, realmente, tudo muda o tempo todo no mundo. A gente estava falando agora, né? Tô aqui falando para vocês, pô, o Globo mudou, juntou 5 empresas, virou uma empresa só, agora é MediaTek. Eu estou numa área que, na verdade, fomenta um modus operandi de trabalho, não fica mais isolada. Caramba, então, sim, tudo muda o tempo todo, né? E isso é muito bom para a gente se manter em movimento, para a gente querer aprender coisas novas, para a gente não desistir, para a gente pensar sempre em o que mais tem para a gente, né? Qual é o próximo capítulo, né? Qual é o próximo passo na jornada, né? Busca pela excelência, sim, né? Porque o tempo inteiro a gente querendo melhorar, ouvindo sobre o que a gente fez, se tá bom, se não tá, o que pode ser feito, né? Fazer isso, inclusive, o mais rápido possível, né? Que é aquela brincadeirinha do fail fast, né? Então, gente, fiz o mínimo aqui, vê se eu entendi a ideia. Entendi. Então tá bom. Fiz mais um pedacinho aqui. Tô seguindo um padrão legal, já tô perdendo a mão. Opa, entreguei o primeiro origami total aqui, tá beleza? Refaço a dobrinha, não refaço? Cara, isso muda absolutamente tudo na vida. Tudo. Você passa a co-criar pra caramba. E a receber muito conhecimento, de maneira muito orgânica, né? Muito dinâmica. E o não se conformar. Então, assim, ninguém me pediu, eu não vou fazer. Puxe, não receba. Trabalhe no puxado, no sistema puxado, não no sistema empurrado, né? Proponha,
Use as tuas skills, as tuas capacidades, os teus conhecimentos a seu favor, né? Para que você tenha protagonismo. Não se conforme. Não fica esperando que alguém te diga o que tem para ser feito ou aceitando o como e o que deve ser feito. Sempre por quê, né? Para quem, né? Qual o valor dessa brincadeira? Para você ter essa injeção de ânimo constantemente, ter essa saúde no que você faz, né? Então, o que é agilidade, afinal? Porque fala e não chega, né, gente? Aí eu peguei um desenho que eu achei, ai, tão maravilhoso. Ó, que belezinha. Tecnologias, processos, pessoas. Você pega esses três coletivos aí, a agilidade está no meio, serve todo mundo. E hoje eu enxergo tecnologias não como desenvolvimento de software, não. Tecnologias no mundo que a gente vive, a gente está falando de tecnologia de montagem de móvel, a gente está falando de tecnologia para fazer comida, né? A gente está falando de tecnologias em formato digital e tecnologias em formato físico, né? Então, é sobre isso, é sobre você ter um conjunto de metodologia, de framework, de ferramenta, né? Você ter processos, né? Ter ali um cintinho do Batman com pessoas que veem valor naquilo, que veem valor em trocar, em crescer, em buscar igualdade, em buscar dinamismo, né? Em buscar crescimento. Essas pessoas servindo a esses propósitos com esse ferramental, né? Atuando em prol das pessoas, colocando as pessoas ali no centro para atendê-las, para que haja respeito, para que haja clareza, transparência, né? Para que haja colaboração, usando o que tiver à disposição de ferramental para melhoria de processos de trabalho, ou seja, para que as pessoas tenham processos de trabalho mais fluidos, né? Que tragam mais satisfação, né? Que entreguem mais valor, né? E colocando tecnologias com cada vez mais qualidade percebida, né? Que cada vez mais estejam indo ao encontro das necessidades de quem a gente atende, né? E não a gente só propondo produtos vazios, né? Mas propondo produtos que têm demanda, que as pessoas querem, que as pessoas precisam, né? Então, quando a gente fala de agilidade é um guarda-chuvão gigante. Coloquei aqui algumas coisinhas só para a gente ter aqui como pincelar, né? Os queridões, né? Scrum e Kanban. Scrum é framework, o Kanban a galera já coloca hoje praticamente como uma filosofia, porque ele vem abraçadinho ali com o Lean, né? Que está do outro lado. Mas é um sistema, tá? Não é um framework. O framework, vamos dizer que é um joguinho de tabuleiro, que vem com figurinha, os peõezinhos e as casinhas marcadinhas de onde você anda, né? Então, ali é um framework. Quando a gente fala do Kanban, a gente está falando de um joguinho de detetive. Tem ali as cartinhas e tal, mas você precisa pesquisar a respeito do que está acontecendo ali, descobrir quem são os personagens, quem faz o quê, né? Então, tem uma outra jornada, né? E para além disso, a gente tem o XP aqui, né? Que é o Extreme Program, que foi... Eu brinco que é um pouquinho o pai do Scrum, porque nasceu, né, diretamente de necessidade de desenvolvedores ali para resolver tretas imediatas, né? Então, foi mais orgânico ali. E a gente tem umas outras figurinhas que eu coloquei aqui, que são mais processuais, né, como Design Thinking, que hoje é mais um estojinho de ferramentas que traz várias dinâmicas que transformam o que a gente está querendo falar em imagem para entendimento de fluxo, de perfil de usuário ou consumidor, né? Design Sprint, que traz isso já propondo prototipação, então aqui já vem no modelinho de dinâmica, de ferramentinha mesmo, né? DevOps, que até pouco tempo atrás
tinha o pai dele chamado ALM, né, que era basicamente a galera que cuidava do ciclo de vida de um produto digital, né? Então, quando ele nasce, qual é a arquitetura que precisa para sustentar, para que ele possa escalar, né? Ao longo do tempo, como é que a gente mantém ele robusto, né? Quais são as automações que a gente pode fazer para que ele seja desenvolvido de maneira mais rápida, mais eficiente, né? Mais segura. Então, aí a gente foi juntando e hoje em dia é DevOps, porque junta desenvolvimento com operação, tá? Então, basicamente o priminho ali da galera de infra e arquitetura. Se eu estiver falando coisas muito doidas, vocês vão anotando, depois vocês podem cascar em mim, tá? Vou dar uma corridinha aqui. E aí a gente também tem o FDD aqui, que é uma construção de features com base de desenvolvimento com base em feature. Então, é quando você desenvolve um produto digital, um aplicativo, um site, e você constrói ele com base nos serviços que você quer oferecer para quem tiver aquele produto digital, para quem acessar aquele produto digital, tá? Então, tem algumas outras normas aqui de baixo de FDD, mas é um modo de desenvolvimento, tá? Então, aqui coloquei um triquinho, tá, gente? Mas é um grande universo, né? Aí, resgatando aqui, só para fazer o apêndice dos queridinhos, né? Scrum e do Kanban, né? Os dois, né, ganharam muita força depois que o Manifesto Ágil correu aí, né? A gente teve o Manifesto Ágil lá em 2001, então ele, inclusive, tem revisões, né, anualmente, mas ele teve uma revisão super importante agora de 20 anos, que gerou até uma certa comoção aí no meio da galera de tecnologia, porque, caras, o pessoal foi tão para frente que não tem o que mexer no manifesto deles. Então, dá para a gente adaptar isso para outras áreas, dá para a gente adaptar isso para outros profissionais. Poxa, super, dá sim. Mas no tocante a produtos digitais, gente, isso aqui é irrefutável. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Responder a mudanças mais do que seguir um plano, né? Então, a gente não está falando para abrir mão, né, de processo, de ferramenta, de documentação, de uma boa negociação, de contrato, não está falando para abrir mão de ter um plano, porque senão, como é que você lança um produto, né? Mas a gente está falando que tudo isso é de importância menor do que pessoas, interações entre pessoas, o seu produto funcionando, o seu cliente colaborando para a construção dele e você respondendo ao que está acontecendo atualmente, ao cenário no qual você está. Porque senão não adianta você criar um produto digital, tá ali vivo, tendo que mudar todos os dias, sendo acessado todos os dias, encontrando desafios todos os dias, né? Então, quando a gente vai ali, né, para os princípios de agilidade, lembrando que aqui conversa pra caceta com essa mentalidade de desenvolvimento, né, com esse mindset de mudança, né, que é o oposto do fixo, que basicamente é o nosso naturalzinho ali, né? Quando a gente vai ver os princípios de agilidade, olha que legal como as coisas se conversam. A gente tem aqui algumas coisas muito focadas, obviamente, em negócio, em modelo de negócio. Mas quando a gente fala sobre abraçar mudança, sobre trabalhar junto, sobre diálogo frente a frente, confiar e apoiar, quando a gente fala sobre manter simplicidade, sobre ter atenção contínua, sobre refletir e ajustar, a gente consegue colocar isso em qualquer área da nossa vida, né? E em qualquer atividade que a gente execute. Não preciso trabalhar com tecnologia para isso, né? Eu posso ter princípios ágeis na minha vida,
na minha rotina de trabalho, né? E porque muito da agilidade constrói soft skill, muito, né? Os melhores agilistas têm soft skills muito, muito fortes, né? São pessoas que dialogam bem, que facilitam bem, né? Que conseguem se adaptar bastante, né? Que conseguem fazer boas amarrações mentais de coletivos que tenham disparidades, né? Então, acaba conversando muito, tá, gente? Coloquei aqui o mindset ágil para ter aquele depara com o primeiro recorte da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento, né? Para a gente ver que no montante total de mentalidade ágil, a gente está falando de algo muito próximo da mentalidade de crescimento, mas aqui a gente separa entre o fazer e o ser, né? Quando você faz o proforma, quando você tem o formato, quando você tem a ferramenta, quando você fez aquele curso, quando você viu aquela palestra, leu aquele livro e foi fazer, e foi tentar. E a separação de quando você introjetou, de quando você age de maneira independente das ferramentas. Porque aí você passa a trabalhar com um pensamento sistêmico que tem base teórica, mas sempre de acordo com o teu cenário atual, de acordo com o que você tiver à sua disposição naquele momento, para que você possa se adaptar, para que você possa se permitir criar, se permitir mudar, né? Então, aqui eu coloquei, não sei se depois a gente consegue fazer o recorte aqui ou eu enviar o material para vocês, mas eu gostaria que vocês dessem só uma olhadinha aí para ver a diferença entre o ser e o fazer, né? Só para não ficar lendo todos os pedacinhos e ficar chato para vocês aí, tá? Então, deixando aqui só para vocês terem esse momento de entendimento do ferramental e do que a gente está ligando a valores, né? A absorção de base, tá? Aí, a gente vem para valores do Scrum, né? Que eu falei para vocês que eu ia pegar um pedacinho de Scrum, um pedacinho de Kanban para apresentar para vocês, né? O Scrum, ele tem como base, né, como valor ali, transparência, inspeção e adaptação. Como é que ele traz isso no dia a dia? Da maneira que ele é construído, né? Então, a gente tem aqui a transparência sempre rolando com tudo que vem de stakeholder, ou a gente pode ler outras pessoas, outras áreas da empresa que têm contato com o cliente final, e sempre o cliente final está representado de alguma maneira, via pesquisa, entrevista, o que quer que seja, mas tendo acesso, né, ao NPS, a nota que coloca na loja virtual do aplicativo, o que for, mas a gente precisa ter noção do que o cliente está achando do produto. Então, a gente tem acesso a isso, né? Isso chega para a ponta, isso chega para o time, né? É a transparência que está sendo proposta, né? A inspeção aqui e a adaptação, né? Então, a gente está colocando para rodar pedacinhos, né? Mudanças, novidades, atualizações do produto digital constantemente em produção, constantemente no ar, e coletando a informação de como bateu aquilo e adaptando para estar cada vez melhor, né? Então, aqui no Scrum, lembra que eu estava falando que é um joguinho que vem com os peõezinhos e as cartinhas e como você caminha? É por isso, porque a gente tem os papéis definidos, os papéis têm seus nomes, né? Tá tudo muito claro, né? Quais são as cerimônias que a gente deve executar para ter um passo a passo saudável ali de entrega contínua de produto digital, né? Quais são os artefatos que eu gero aqui, ó, Product Backlog, né? E o Sprint Backlog, como é que o que eu tenho que gerar, que saída que eu tenho que gerar aqui para que as pessoas possam trabalhar, né?
Então, vem muito dos formatos, os tempos propostos de ritos, né, dessas sessões, dessas reuniões constantes, né, vem muito das cadências propostas, né, então, muita gente acha, inclusive, que o Scrum é super prescritivo, na realidade, não. Na realidade, o Scrum se apresenta dessa maneira enxuta aqui, tá? O que ele prescreve, entre aspas, são boas práticas compartilhadas, porque foram desenvolvedores que criaram o Scrum. Então, eles compartilharam o que eles estavam fazendo e funcionava, né? Então, eram boas práticas. Eles colocaram isso em medidas de tempo, em propostas de cadência, e todo o restante que não está neste recorte aqui, ou nas 22 páginas do Scrum Guide, constantemente atualizado, vocês podem ter certeza que é ideia da cabeça das pessoas. Tá bom? Fiquem tranquilos. Quando a gente vai para Kanban, o Kanban tem lá os seus princípios, eles estão aqui do lado, tem também seus papéis propostos, sim, mas o Kanban é disruptivo em relação ao core de atuação, porque mesmo ele tendo nascido lá em 50, na indústria, é um negócio que não chega te falando o que fazer, chega te perguntando o que você está fazendo e revendo o teu fluxo de trabalho. Então, geralmente é muito de propor uma pequena mudança em rotina, entender onde é que você tem gargalo de trabalho, quais são as atividades que oneram mais você, a sua equipe. É uma maneira de trabalhar mais com um pensamento ali mais de pesquisa, de entendimento, e bastante adaptado de acordo com o fluxo de cada empresa, de cada área, de cada time, tá? Então, tem aqui suas boas práticas também, tem suas cerimônias, que é algo que eu escuto muitíssimo, e vocês provavelmente já escutaram, eu vou adotar Scrum porque Scrum tem rito, Kanban não tem. Não, Kanban tem rito tanto quanto, tem cadências propostas, também trabalha com melhoria contínua. A única coisa que eu diria assim, que é que é a linha divisora ali, é que quando a gente está falando de trabalhar em Scrum, a gente está falando de selecionar um tantinho de trabalho, colocar numa caixinha, etiquetar essa caixinha com uma data de validade, que é o fim do período de trabalho, da cadência de trabalho, entregar para o time, que vai saber o que tem ali, porque ele já viu o que foi empacotado na caixinha. Esse time vai abrir a caixinha, colocar na mesa e trabalhar nessa caixinha ao longo dos dias que ele tem até chegar a data de validade da caixinha. O Kanban não chega a caixinha. No Kanban, cada item que chegar e que ia ser aglomerado para colocar numa caixinha para discutir com o time e o time levar embora, ele vai chegar sozinho e vai ser discutido individualmente e vai ser puxado para fazer de acordo com a disponibilidade do time. Com exceção de se for um item de urgência. Aí ele realmente chegando. É um negócio, parem as máquinas, a gente tem um problema, tá? Eu colocaria dessa forma. Então, aqui a gente tem comece a terminar e pare de começar, faça o trabalho usando o quadro visual, puxe apenas quando houver capacidade para fazer o trabalho, pequenas transferências de atividades, priorizar por valor, gerenciar riscos, construa uma cultura de alta confiança, responda rápida e graciosamente às mudanças, desenvolva o processo que já está em vigor. Então, um pouquinho do que eu estava falando aqui, mas em bullets de valores, né, do Kanban. E aqui a gente tem um modelinho de fluxo de Kanban, né, que é super comum da gente encontrar. Tem o que a gente chama de proto-Kanban, né, que é aquele primeiro Kanbanzinho que você faz na sua vida quando você resolve ter a sua organização pessoal, aí você coloca lá a listinha do que você vai fazer, o que você está fazendo e o que você fez, né? E aí você, com o tempo, vai aprender a organizar o que você vai fazer por prioridade, para puxar sempre de cima para fazer. E vai aprender com o tempo também,
que se você tiver 2 fazendo, provavelmente você não está fazendo nenhum, porque essa história da gente ser multitasking é tudo mentira. Na realidade, toda vez que você muda de atividade, você tem um déficit de performance, né? Você fica mais lento para fazer o que você começou a fazer. E quando você voltar porque você estava fazendo, você volta tão lenta quanto você, ou lento quanto estava para iniciar a tarefa intermediária. Então, assim, essa história de trocentas abas, trocentas atividades, isso é só para a gente se enganar e dizer que a gente está dando conta. E para a gente não ter uma boa gestão de tempo, porque aí a gente não conhece o nosso pace, né? A gente não conhece nossa passada, não conhece nossa velocidade real de trabalho, né? Eu acho que isso é um... Tá aí, gente, a gente falando de soft skill, gestão de tempo, ser transparente consigo mesmo, faz aquela parada, só ela. As mais chatas, as piores, você vai demorar mais para fazer, você vai procrastinar pra caramba, e provavelmente você vai fazer em 5 minutos. Contabiliza o tempo inteiro que você precisou, até você ter coragem de fazer, porque você estava no meio daquilo. A gente já tem um trabalho mental anterior ao nosso trabalho mão na massa, né? Quando a gente começa a idealizar o como fazer, começa a tentar prever os problemas que a gente vai encontrar, as repetições que a gente vai encontrar, o como a gente vai defender, o como a gente vai seguir se alguém interromper, para quem a gente pode pedir ajuda, aonde a gente vai buscar informação. E tudo isso sem começar o trabalho. Então, valorizem o pré-work de vocês. Ele tá ali. Tem reloginho correndo ali também, tá? Então, aqui é um fluxo de Kanban, modelinho aqui, né? Que aí já não tá mais no proto-kanbanzinho lá da minha organização pessoal. Mas não é só assim, tá? Dependendo de qual área, qual time, o que está sendo feito, o fluxo se destrincha em N colunas, em N passos, né? E tem a sua norminha de sempre ser lido do fim para o começo. Ah, só porque foi criado no Japão? Não. Porque quando você está chegando no final, se você tiver alguma coisa travada, ela está ali a um esforcinho de finalizar, de ser valor, de ser algo a mais que foi feito pelo time. Então, a gente, com esse raciocínio, né, de terminar o máximo de coisas possível, sempre começa a leitura do fim para o começo, né? Então, se tiver qualquer problema, qualquer impedimento, qualquer treta para se resolver, para facilitar, para agilizar a entrega, a gente consegue ler. E não começar daqui, né, do que tem para ser colocado para o time fazer, e exigir ou forçar de maneira indireta que o time pegue itens, né? Não, vamos ver o que vocês estão fazendo, vamos ver o que está para ser entregue, vamos agilizar a entrega disso para que depois vocês possam buscar material novo para fazer, né? Quando a gente roda Scrum, muitas vezes a gente roda o que as pessoas que trabalham com tecnologia conhecem por Scrumban, né? Então a gente roda ritos de Scrum, papéis previstos no framework do Scrum, mas kanbanizando os boards dos times para um acompanhamento mais verídico de rotina, tá, gente? Então aí estamos chegando no finalzinho aqui, tá? Prometo. Características de pessoas com mindset de inovação, de crescimento, esse mindset que é tão próximo ao mindset de agilidade, né? São pessoas que têm perfil questionador, né? Têm a mente aberta o suficiente para nunca parar de questionar o porquê das coisas funcionarem de determinada forma, né? Perfil executor, além de questionar o modelo vigente, é preciso tomar alguma atitude, não basta só reclamar, né? Perfil antifrágil, saber que você errará, mas você não vai ter medo disso. Eu li, acho que foi Ana, acho que é Ana o nome dela, vai com medo mesmo, é isso mesmo, né? Pelo contrário, irá se beneficiar de erros e situações adversas, seguindo em frente e aprendendo com isso, né? Sendo antifrágil. Então, não é um antifrágil frágil dizendo que, porque a galera do mimimi, não é isso, gente, é só pesar menos a mão para consigo, né?
porque a gente já tem por natureza, né? É uma coisa que não sei se a gente se veio de fábrica ou a gente foi herdando e acabou grudando na gente, que é tudo que a gente erra tem um peso dobrado. A gente guarda no fundo da gente, né? E às vezes a gente adota crenças que passam a nos limitar com base em uma experiência negativa. Então não se permitam isso, né? Risk taker, né? Então tá conversando ali com esse antifrágil, com esse meu texto aqui, né? Inovar envolve riscos, né? Por isso o mindset ágil requer que o profissional esteja aberto a tomar riscos, ainda que calculados, para que possa mudar a realidade ao seu redor, né? E finalizando aqui, perfil agregador, né? Então, inovadores são capazes de juntar diversas referências e áreas para criar algo novo e de valor, agregando a um todo e enxergando possibilidades na diversidade, né? E diversidade é uma palavra tão bonita, né? A gente tem que buscar colocar na nossa rotina mais vezes. Com mais diverso nosso ambiente de trabalho, mais rico ele é. Mais a gente aprende, mais a gente troca, mais a gente se enriquece como ser humano. E o profissional só ganha com isso, né? Porque a gente é único, né? Aí eu tenho aqui umas dicas de leituras para vocês, né? Para pegar um cheirinho de todo esse ferramental que a gente pincelou aqui, né? E devo dizer para vocês que quando mergulha no mundo de agilidade é muito conteúdo, é muito constante, e isso que é gostoso, é a gente poder falar com tranquilidade que a gente não sabe tudo, que a gente ainda está lendo, ainda está estudando e chega lá, né? Então, até veio do Scrum Art fazer o dobro que não tinha carregado, que é do titio Jeff e do titio Sutter, né, aqui, tá? E terminando de vender o meu jabazinho, né, de Globo, por favor, gente, se vocês puderem acompanhar a gente nas redes sociais, né, puderem dar uma olhadinha ali no Instagram, né, porque a gente tem o programa de estágio lá, a gente vive falando sobre vaga, no LinkedIn, no Vem Pra Globo, então cola com a gente, tá, pessoal? Agora, só vendo aí com vocês se sobrou tempo também, né, para dúvida, eu tentei correr, mas eu falo para burro, então mil perdões, gente. Acho que tem algumas perguntinhas aí para você, Vanessa. Vamos lá, Polly, vamos lá. Vou tentar. Colocou aqui... tem um comentário, né, do Eduardo, falou, Vanessa, tu tá falando dessa mudança de paradigma na indústria, né, do Brasil, mas como é que você vê essa questão do home office ou do trabalho híbrido? Nossa, Eduardo, de verdade, que bom que tá rolando isso. Mesmo, que bom. Aquela brincadeira, né? Pô, o Brasil demorou por questões culturais, econômicas, a gente demorou pra caceta para engatar em agilidade. O trabalho híbrido ou remoto tem tudo a ver com o modelo de agilidade, porque você está falando de ter cada vez mais diversidade, né? Ter cada vez mais rapidez, mais troca. Gente, eu me sinto extremamente feliz por estar sendo vigente. Tem muito desafio, tem muita coisa para se aprender, para a gente trabalhar com o conceito de melhorar a nossa capacidade de escuta, porque no remoto a gente perde muita coisa. Eu não sei o quanto eu estava mexendo mãozinha aqui, mas a gente perde muito apoio físico do tete a tete no remoto. Então a gente precisa melhorar drasticamente a nossa capacidade de escrita, de escuta, né? Conseguir selecionar melhor as nossas o que a gente vai falar, né, as nossas ideias, se colocar de uma maneira mais clara, mais objetiva, né, a questão de você ter um respiro, gente, que coisa linda que a gente criou, né, agora eu só começo a falar quando eu levanto a mão, ou quando eu abro a câmera, ou quando alguém me puxa, né, tem toda uma reeducação necessária para a gente lidar com comunicação, principalmente, que é o começo de tudo, né, gente, independentemente do que a gente for fazer. Mas que bom que veio, porque aí, a meu ver, de verdade, questão de ajustes, que ferramenta eu trago para compartilhar a tela, né?
mas a partir do momento que a gente introjetar, sair da ferramentinha, né, que estava ali o cérebro dividido entre o que eu faço e o que eu sou, né? Quando a gente começar a entender que a gente consegue se comunicar de uma maneira mais clara, mais objetiva, que a gente deve ser mais transparente com relação ao que a gente está querendo dizer, né? Quando a gente começar a valorar esse tipo de comunicação, todo o restante a gente não vai ter de problema. E olha que lindo, porque aí a galera que trabalha lá no norte, lá no nordeste, está tendo um contato mais rápido com o eixo Rio-São Paulo para trabalhar. A gente está derrubando tanta barreira de profissionais excelentes que muitas vezes ficavam travados fisicamente num lugar e por conta disso acabavam ficando travados, fisicamente eu digo assim, travado até uma palavra negativa, eu não queria falar isso, mas muitas vezes você vive uma realidade onde você não tem um aporte financeiro, onde você não tem como sair de uma parte do país e ir para outra, porque a gente mora num país continental. Acabou, gente, acabou. Eu posso fazer processo seletivo para qualquer lugar do meu país, eu posso fazer processo seletivo para fora do meu país, eu não preciso mais ter uma grande preocupação com uma mudança física, né? E como isso pode melhorar a vida de polos menores, de cidades menores, como isso pode trazer uma melhoria num efeito dominó, porque se você tem mais pessoas trabalhando remotamente, com tecnologia principalmente, né, gente, que é a nossa grande promessa de melhoria econômica e educacional, né? Tá tudo indo para digital. Então, aí você vai ter gente trabalhando com tecnologia de ponta lá no interior do Pará, né? Tendo uma renda mais bacana, aí consegue melhorar a vida da família, e aí tem um consumo local que também é melhorado, também recebe um aporte. Essa comunicação entre pessoas de diversos lugares, com culturas diferentes, traz uma visão crítica muito importante, porque aí a gente sabe que o que a gente conhece da vida não é só aquilo, a gente é colocada para lidar com pessoas de diferentes culturas, credos. Acabou, gente. Edu, Legal. não sei se eu te respondi, mas assim, tudo de bom. Acreditem no modelo híbrido, no modelo remoto, acreditem. É isso, Edu. Legal. Legal, Vanessa. Muito obrigada. A gente está assim, o tempo já estourou aqui, mas eu queria que você só respondesse mais uma pergunta, assim, uma forma por favor. que é o seguinte: você acha que ter um mindset ágil é também ser um líder? Putz, olha, essa pegadinha foi o Denis de sacanagem, né? Foi. Eu não diria que ter um mindset é também ser um líder. Eu diria que essa mentalidade, a mentalidade ágil, traz lideranças pontuais, né? São lideranças emergentes. O que eu quero dizer com isso? A liderança também é um papel que a gente precisa questionar, que a gente precisa revisar nesse nosso novo momento, porque a gente tem a visão fixa da liderança, né? A liderança, ainda no nosso inconsciente, é a pessoinha do topo que fala num formato de palco italiano, né? Tá acima e de frente para todo um coletivo. E a gente está caminhando, que bom, para um modelo onde as lideranças serão um coletivo, né? Eu tô gerando imagem mesmo, né? Um coletivo numa roda onde, quando a Vanessa souber daquilo, quando ela dominar aquilo, quando ela tiver passagem de conhecimento para fazer, a Vanessa levanta e ela é a líder daquilo naquele momento. Aí ela sentou, aí a Polly levanta porque do próximo assunto ela manja e ela tem conhecimento para passar. E aí, em algum momento, a Polly vai parear essa liderança com o Denis e vai passar para ele aquilo, e no próximo momento é o Denis que vai levantar, não vai ser a Polly. E daí para diante. Então, não sei se chegou onde você estava querendo, mas eu imagino que sim, faz parte, se a gente for buscar numa carreira, chegar num cargo de liderança, a gente precisa ter mentalidade ágil, sim. Mas não quer dizer necessariamente que você é essa figura de liderança, né? Intocável lá. Central. Legal. Maravilha.
Muito obrigada, Vanessa, Eu que pela agradeço. sua contribuição. As pessoas estão colocando que gostaram muito, então amaram aí, né, o seu incrível, parabéns Obrigada. mesmo. Foi muito gratificante você poder compartilhar um pouquinho aí, sabe, da tua experiência, do teu know-how, né, com todo mundo aqui. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, gente. Me fortalece muito também poder trocar com as pessoas, sempre me coloca num lugar melhor. Vocês me fizeram parar para ler, estudar hoje, obrigada por isso. Né? Legal. É o momento em que Isso a aí. gente mais aprende na vida, gente. É o máximo que o nosso cérebro absorve de conhecimento é quando a gente se coloca para ensinar. Então, Perfeito. É muito verdade obrigada por mesmo. essa oportunidade. Né? Quando a gente pega os Oh, percentuais de aprendizado, o mais alto do nosso cérebro, que a gente chega em 90% de absorção, é quando a gente está fazendo passagem de conhecimento. Então, obrigada por isso. De verdade, muito obrigada. obrigada. Nós que agradecemos por hoje. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal, por todos aqui hoje também participando. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.